como atuar estrategicamente no marketing de segmentos mais técnicos. No Raise the Bar dessa semana, nós vamos conhecer o marketing da líder global de produtos óticos, a Zeiss Vision. E a nossa convidada para isso é a Paula Queiroz, diretora de marketing da empresa. Se vocês querem saber como ter resultados mais expressivos no marketing de segmentos mais técnicos, fiquem por aí até o final e já aproveita e segue nosso podcast. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais esse episódio do Raise the Bar, o seu podcast de entrevistas sobre os principais cases, tendências e boas práticas de vendas e marketing do momento, divulgado toda terça às 19 horas no YouTube e em mais de 10 plataformas de podcast. Para quem é novo ou nova por aqui, esse programa é um oferecimento da For Sales, maior consultoria de Executive Search de vendas e marketing da América Latina. Então, para quem não conhece ainda, basicamente, entra ali no site da forsales.com.br para entender melhor a metodologia pioneira e exclusiva que fez a empresa virar a maior empresa do segmento nas Américas. Para começar, quero dar muito boas-vindas para você, Paula. Um prazer enorme te receber e receber a Zeiss aqui. Bom, gente, obrigada Raise the Bar pelo convite, obrigada pelo espaço, obrigada For Sales, né? Somos parceiros, clientes e só temos boas referências para falar do trabalho de vocês. E, bom, que legal poder falar do marketing da Zeiss, que é essa gigante alemã de 178 anos, líder no mercado óptico, referência no mercado de precisão e, sim, um marketing muito específico e muito desafiador para os dias de hoje. Muito legal, muito legal. Para nós é uma alegria em dobro, né, quando a gente recebe um cliente. E eu preciso dizer que meu óculos é da Zeiss e a lente é da Zeiss. Tá? Ainda bem, senão eu ia embora agora, hein? Não, eu tenho esse hábito de sempre que eu vou comprar alguma coisa e tem algum cliente daquele setor, eu sempre priorizo. Eu não tô usando o meu, Paula, mas para te saber que eu comprei na Zeiss, eu vou te dizer que eu ainda tô dentro dos 30 dias de ganhar a segunda lente. Eu posso escolher uma outra armação e ganhar a segunda lente. Maravilhoso. Tá lá na ótica, hein? Tá lá na ótica. Eu ainda não sou usuária de visão progressiva, eu sou usuária de visão simples, mas vou colocar o meu porque o próprio filtro já faz com que a experiência de uso de tela seja muito melhor e seja muito mais leve. Verdade. Ah, que legal. É verdade. Então, para a gente começar, Paula, acho que falamos um pouquinho sobre a Zeiss. Primeiro, obrigado, uma honra te receber aqui. Mas fala um pouquinho mais sobre, você já deu uma introdução, né, sobre a Zeiss para a gente e sobre esse mundo dos produtos ópticos, né, onde você está inserida, para quem não conhece muito bem. Gente, bom, eu trabalho na Zeiss, eu sou a Paula Queiroz, eu tenho 25 anos de carreira, já trabalhei em diversos segmentos do mercado, então eu sou uma pessoa que eu venho no contexto generalista, tá? Eu não venho no contexto de saúde, não venho no contexto de health, e eu tô aqui, como é que fala? Eu cheguei para fazer um trabalho diferenciado na Zeiss, para trazer uma relação da empresa mais próxima ao consumidor, porque eu acho que esse é um dos primeiros paradigmas, quando a gente for falar mais sobre o marketing de produtos técnicos, a gente precisa falar disso, quando romper a barreira entre ser técnico e ser massivo. Mas, bom, voltando à minha história, eu cheguei aqui há 1 ano e meio. A Zeiss é uma empresa alemã de 178 anos, a gente nasceu ali no século XVIII para fazer microscópio de alta qualidade, porque na época entendeu-se que os microscópios eles não tinham tão boa qualidade, então juntou um cientista com uma pessoa que era manipulador de vidro na época. Né? Aí foi nascendo a Zeiss, a gente foi ampliando o nosso espectro de negócios, então hoje a gente tem unidades que atendem a parte de microscopia, a parte de equipamento médico e cirúrgico, a parte de semicondutores, então a gente trabalha a tecnologia óptica em semicondutor, a Vision, que é a parte de lentes oftálmicas, a parte de lentes intraoculares, a parte de lente de celular e lente de binóculo. Então, é uma empresa muito grande. A gente tem, no último ano fiscal, 10 bilhões de euros de faturamento, então é uma gigante. Somos uma empresa não listada em bolsa, a gente é uma fundação,
né? E isso traz uma responsabilidade com a ciência para as AIS. 35% do nosso faturamento hoje vai para pesquisa e desenvolvimento de produtos e de produtos que melhorem a sociedade. E na parte de lentes oftálmicas, que é a parte, né, onde eu trabalho, a Zeiss Vision é uma referência do mercado. A gente vende lentes há mais ou menos 150 anos, e é verdade esse bilhete, né? Somos uma das maiores do mundo no mercado que está crescendo. Tá, gente? É importante falar que em 2030, 35% da população vai ser míope. Em 2050, 50% da população mundial terá algum tipo de grau de miopia. Ou seja, a Zeiss hoje ela está numa categoria que ela é crescente, que ela é cada vez mais necessária, cada vez mais pessoas usam óculos por uma questão de longevidade, mas também as pessoas usam óculos cada vez mais cedo, e a gente quer proporcionar para essas pessoas qualidade de visão. A gente quer proporcionar uma boa experiência de visão. Você, quando para de enxergar, você não percebe o quanto você perdeu de performance. Quando você põe uma lente Zeiss, quando você põe uma lente de qualidade, você retoma uma performance que você silenciosamente perdeu. É essa a nossa missão, é esse o mercado que a gente está envolvido. E, Paulo, agora você me deixou extremamente curioso, não saber desse detalhe do aumento da incidência de miopia. Tem algum estudo que mostra por que isso está acontecendo? Porque é bem emblemático, né? Você falou ali de 30 para 50, mais de 50% de aumento na base atual, né? O que gera isso? Importante notar, gente, que a OMS já tem falado de miopia como uma epidemia. Tá? Então, assim, não é só mais pessoas usando óculos, não. Existe um processo gradual e crescente de míopes que ele é endêmico à nossa sociedade. Tem vários fatores. Longevidade, né? Então, a gente vive hoje 20, 30 anos mais, então é óbvio que mais pessoas vão adotar os óculos, porque quando você está ali nos seus 37, 40 anos, naturalmente você começa a usar óculos de visão simples, que é o para perto e para longe, né? Mas existem outros fatores. A gente tem uma sociedade que usa muito mais tela, e isso cansa o olho muito mais, isso traz algumas questões em relação à anatomia do olho, em relação à sua, a sua visão, a sua dioptria. Baixa incidência de luz solar, né? Então, assim, a gente é uma sociedade, nós somos seres nascidos para estarmos nos outdoors, né? Para a gente estar fora de casa, para a gente estar diante de ambientes solares. E a gente está cada vez menos em ambientes solares. E isso também aumenta a incidência de miopia na sociedade. Por isso que cada vez mais crianças estão usando óculos. Elas vão menos para ambientes, de outdoor, e elas também usam telas mais cedo e mais tempo. Acho que essas duas questões casadas com a longevidade são as razões principais do aumento da miopia em termos percentuais na população mundial. Faz todo sentido, né? E aí entra um produto da Zeiss, para quem não conhece, que casualmente quem me apresentou foi o Rodrigo, essa pessoa que está aqui na minha frente, embora a Zeiss seja a nossa cliente, né? Que são as lentes anti-reflexo, né? E que podem ser usadas, inclusive... Anti-luz azul, né? Exatamente. Que podem ser usadas por quem não tem grau, né? Justamente para fazer essa defesa, né? Um trabalho de prevenção. Então, bem interessante para quem ainda não conhece. Acho que é um produto bem diferenciado aí. Gente, é o protetor solar da sua córnea, né? Não é só a questão do seu grau. Sim, se você passa protetor solar na sua pele, pense sobre a sua córnea exposta 100% à luz da sua tela, à luz branca do escritório, à luz solar. Por que você não protege? Né? Vamos pensar sobre isso. Por que você se besunta de protetor solar e você deixa ali os seus olhos, a sua córnea 100% expostas ao sol durante uma jornada, não sei, de 8 a 10 horas diante do computador? Então, o antirreflexo, ele também vem para isso, né? Ele vem fazer esse fator de proteção e de longevidade da saúde ocular. Inclusive, eu achei que o antirreflexo e o inibidor de luz azul é a mesma tecnologia, então.
Eles têm duas coisas, são duas coisas diferentes. O inibidor de luz azul, ele já vem na massa do óculos, né? Na massa da lente, ele já é feito junto à fabricação. Ou seja, quando você compra uma lente Zeiss, você naturalmente você pega essa proteção de luz azul. Ela bloqueia, mas não totalmente, porque eu não posso bloquear totalmente, né? Ela tem uma incidência de penetração. O antirreflexo, ele ajuda a amortizar um pouco mais e a preservar a qualidade e a integridade da lente ao longo do uso. Risco, mancha, como é que fala? Ranhuras que eventualmente podem acontecer na sua lente. Legal. Não, bacana. Bom saber. Muito bom. E dentro desse contexto de Zeiss, qual que é o papel do marketing na estratégia para a empresa como um todo, né? E aí falando especificamente da Zeiss Vision, né? Naturalmente, porque são mundos bastante diferentes, imagino eu, né? Quando se fala de telescópio, enfim, aplicações diversas, né? Mas nessa unidade em que você atua, qual que é o papel do marketing para o negócio? Eu acho assim, gente, quando a gente pensa em marketing para o mercado óptico, a gente precisa entender que é tudo muito incipiente, né? Muito poucas pessoas, elas chegam numa ótica sabendo qual a lente que elas vão comprar, sabendo qual é a marca que eles vão comprar. Eu até falo que isso é uma falácia, né? É um produto que ele está diretamente relacionado à sua performance e é um produto que está diretamente relacionado à sua visão, que é um dos seus sentidos mais importantes. E as pessoas ainda têm pouquíssimo conhecimento sobre o porquê da lente, qual a lente, quais são os opcionais dessa lente. Então, ele é um mercado que, historicamente, o marketing trabalhou muito B2B. Trabalhou-se muito bem com o médico, trabalhou-se muito bem com o mercado óptico, com o trade, né? Legal, acho que aqui é um trabalho que é importante. Então, eu preciso que os formadores de opinião e os stakeholders que estão diretamente ligados à venda, eles estejam afinados e alinhados com a marca. Ótimo. Mas qual é o paradigma atual? A gente tem um consumidor empoderado. A gente tem pessoas cada vez mais conscientes sobre aquilo que elas usam, que elas compram, que elas gastam. Então, eu preciso fazer com que a categoria se relacione com o usuário. Eu preciso que você, quando entre numa loja, numa ótica, fale, eu vou comprar uma lente Zeiss por isso, isso, aquilo. Ou quando te ofereçam uma lente muito de qualidade que você não confia, você saiba refutar. E você saiba entender que existem níveis de qualidade diferentes dentro desse mercado. Então, ele é um mercado que ele construiu muito a conversa até hoje no trade e no âmbito médico, e agora a gente tem esse desafio de catequizar e ensinar o consumidor final que sim, gente, qualidade de lente é uma coisa importante. Você não toma qualquer remédio, você não põe qualquer pneu no seu carro, você não compra qualquer arroz. Por que um produto que está 23 horas por dia no seu rosto, você pode abrir mão de qualidade? É muito essa a discussão, é muito esse o caminho que a gente quer trilhar. E quais que têm sido os principais canais, as principais formas através das quais você tem levado essa informação para o consumidor final? Olha, a gente trabalha 3 principais pilares, tá? A gente tem um pilar muito grande de acesso, né? Então, a gente faz promoção. Como esse é um mercado que trabalhou durante muito tempo a questão do trade, eu preciso manter o meu trade vivo. Eu preciso facilitar a compra e a conversão na hora que o paciente chega na loja com a receita. Então, a gente fala muito de acesso. Como é que eu trago promoção? Como é que eu trago desconto? Como é que eu trago facilitação? Como é que eu faço trocas ao longo da jornada? Não lembro quem citou, falou, eu tô com o meu segundo par para trocar. Então, assim, esse é o tipo de coisa que a gente faz para quê? Para que as pessoas possam ter produtos de qualidade e entendam que o uso de um produto de qualidade faz diferença. Legal, eu faço acesso. Depois disso, eu faço muito a simplificação da mensagem, né? Então, assim, eu preciso falar com as pessoas da forma que elas consigam entender que aquilo é relevante para elas. Ano passado a gente fez uma campanha muito grande que era assim, seu nariz agradece, compre lentes mais leves. Seus olhos não querem chegar ao fim do dia vermelhos, compre lentes com melhores antirreflexos. Você não quer ficar estranho, né? Com o olhinho, com o olhão ali, quando você põe aquela lente ruim que aumenta o teu olho, você fica desse tamanho. Então, compre lentes de melhor qualidade. Toda essa campanha ela foi pensada em
explicar para as pessoas de um jeito simples, direto e natural do porquê comprar lente de qualidade. Porque eu posso ser técnica, eu posso ir no desenho, eu posso ir na dioptria, eu posso ir no campo de visão, no corredor visual, mas eu não quero. Eu quero tocar o coração das pessoas que não sabem sobre qualidade de lente em cima de benefícios que elas reconheçam, que elas entendam no dia a dia. Então, a simplificação da mensagem é uma coisa que está cada dia mais no nosso radar. E o terceiro ponto, subindo um pouco o nível de interesse e conhecimento, é a educação. Né? Então, a gente fez um projeto muito grande para as nossas lentes de visão, de miopia infantil, de educacional, para pais, para pediatras, para educadores, sobre o porquê levar as crianças ao oftalmologista desde cedo, quais são os sintomas da miopia infantil, qual a diferença entre a miopia não axial e a miopia axial, quais são os produtos recomendados para a miopia axial, que é a progressiva, e quais são os produtos recomendados para a miopia não axial. Então, a gente tem ali camadas de entendimento. Quem não conhece nada, eu dou acesso. Quem conhece um pouco, ou quem eu quero que conheça um pouco, eu vou trazendo essa mensagem simplificada de benefícios tangíveis do porquê lentes têm que ter qualidade. E quem já conhece um pouco e está interessado, eu entro numa camada educacional e uma camada um pouco maior de conteúdo. E isso tudo através de que veículos de comunicação? Olha, hoje você não pode ignorar o digital, Claro. né? Assim, não existe como a gente ignorar o digital. Por quê? Porque eu tenho diferentes interesses dentro da minha estratégia. E quando eu olho para um ambiente digital, eu consigo entender melhor qual a mensagem adequada para qual pessoa. Né? Então, eu uso canais de saúde para falar da miopia infantil, eu uso canais mais massivos para falar de acesso, eu uso remarketing ou uma segmentação mínima para falar com aquela pessoa que está semi-interessada e eu quero dar argumentos do porquê ter lentes de qualidade. Então, eu acho que o digital ele permite que a gente crie essa clusterização de mensagem e essa, né, assertividade de mensagem. Mas, vamos lá. Eu tenho 43 anos, eu ainda acredito muito no off. A Zeiss é uma empresa que precisa construir reputação, né? Porque esse é um mercado que precisa de marcas que tenham reputação. Então, a gente trabalha também em canais offline. A gente fez uma campanha Pay TV esse ano, que foi muito legal. A gente fez campanha de Out of Home em 2023, que também deu muito resultado. Então, no fim do dia, a gente precisa do mix. Né? No fim do dia, a gente precisa trabalhar a grande, a grande eficiência de capilaridade em cima do off e a segmentação de mensagem junto com o on, porque é para isso que ele é a melhor ferramenta, é a melhor estratégia que a gente pode compor. E nesse mundo, né, de marketing técnico, é bastante comum a gente vê estratégias de marketing que tem vários pontos de contato diferentes acontecendo, né? Alguns deles no ponto de venda, de exposição com argumentação técnica, outros que são no próprio formulário ali de portfólio de produto, né? Fazendo uma defesa técnica, tem treinamento dos vendedores de loja, tem N interfaces ali de atuação para o marketing entrar e criar esse resultado de diferenciação técnica. E na prática o que a gente vê é que é muito difícil entender o que mexe o ponteiro, quais desses aparatos estão mexendo o ponteiro efetivamente. Na experiência de vocês aí, quais iniciativas que você vê, Paula, que estão mexendo o ponteiro, assim, que você está falando, puxa, Rodrigo, eu acho que se eu fosse escolher uma coisa hoje para fazer em termos de marketing técnico, para fazer esse trabalho de conscientização / conversão do produto, eu atuaria nessa frente. O que você diria que tem funcionado melhor para vocês? Eu acho que o marketing técnico, eu sou uma pessoa simplista às vezes nas minhas opiniões, tá, gente? Mas eu acho que tudo que é técnico, ele tem uma relação muito professoral e muito humana, tá? Então eu acredito muito, se eu fosse elencar todos os pontos de contatos e frentes que a gente trabalha,
Eu acho que quando você traz pessoas ensinando pessoas em ambientes menores, é uma super ferramenta, né? Então, a gente trabalha, por exemplo, muitos eventos para poucos médicos em lojas parceiras para falar de determinado produto. Eu levo uma pessoa que conhece muito sobre o produto, ele vai lá, fala com 10 pessoas, 15 pessoas sobre este produto e sobre os benefícios e sobre as specs todas que eu tenho ali, mas é um ambiente pequeno, é um ambiente controlado. Aí você vai me dizer, nossa, Paula, mas você não acha complexo? Eu acho, mas eu acho que é o que mais converte. Quando as pessoas, tudo que é técnico, seja o nível educacional que as pessoas tenham, todo mundo parte de um lugar de desconhecimento e desconforto. E quando você parte de um lugar de desconhecimento e desconforto, óbvio que o conteúdo é importante, mas a humanidade e o relacional também é muito importante. Essa pessoa, seja ela um balconista, seja ela um médico, ou seja ela um vendedor de rua, ela se sentir ali acolhida no desconforto e entender que tudo bem, né? Deixa eu te explicar, num ambiente controlado e pequeno, é muito poderoso, né? Eu ainda, o digital está aí, ele leva mensagem para milhões de pessoas, o out of home, a pay TV que a gente usa também leva a mensagem para milhões de pessoas, mas quando eu quero realmente romper barreiras e quando eu quero chegar perto de um determinado público, a gente usa muito desse artifício de pequenos eventos controlados, onde eu tenho um técnico explicando para pessoas com níveis de conhecimento variados sobre aquele produto. Assim, eu, você, mais 10, tomando alguma coisa, tomando uma água, tomando refrigerante, tomando um vinho, mas falando de igual para igual e falando no ambiente relacional. Você sabe que eu me lembrei de uma coisa muito interessante, Paula, que reforça isso que você está falando. E a gente fez uma visita técnica num outro cliente nosso, que também trabalha com venda técnica, que é a Keone Cosmetics, aquela empresa de cosmético Aceito holandesa. recebidos, hein? Então, a gente tem que fazer uma interlocução aqui, ó, né, entre os clientes. E foi muito legal, porque nessa visita, eles são master dealer da Keone, né? Então a Keone homologou eles como a empresa oficial da Keone aqui, mas eles distribuem o produto e representam a Keone aqui, basicamente. A fábrica fica na Holanda. E eles falaram que o turning point do go-to-market deles, né, do crescimento de penetração do produto, foi quando eles construíram uma estrutura de treinamento técnico de cabeleireiros. Então eles montaram um núcleo dentro da empresa de interação com os cabeleireiros, onde eles faziam ações nos salões de beleza de treinamento e experimentação do produto. E ele falou que daquele momento em diante a empresa explodiu no Brasil, assim, no bom sentido, né? Eles entraram num scaling up absurdo aqui e viraram a maior operação da Keone no mundo, né? A operação deles no Brasil. E é isso, é um trabalho de formiguinha, né? É formiguinha no bom sentido, ele é um trabalho muito, muito menor em termos de escalabilidade, porque o marketing olha muito para a escala, e a escala não está errada, mas você tem que, em algum momento, entender até que ponto a escala é eficiente. Quando eu preciso catequizar, no bom sentido, quando eu preciso passar conhecimento, quando eu preciso trazer as pessoas para dentro de uma coisa muito técnica, eu ainda acredito muito na relação humana. Eu ainda acredito muito em pequenos fóruns sendo conduzidos e as pessoas ali integradas, sabe, trocando, com liberdade de levantar a mão e falar, não entendi, né? Com isso se repetindo em termos de conteúdo. Acho que precisa disso. E além disso, óbvio que esse é um ponto de partida. Depois a gente faz recência. Eu faço esse fórum pessoal, depois eu mando um material que reforça o que eu falei, depois eu faço um webinar que eu trago esse reforço. Então, eu quebro a barreira a partir de uma relação muito próxima e humana e depois eu vou construindo. A gente também não pode imaginar que uma vez que eu falei, passou. Ah, já falei, mas eu treinei. Não, gente, comunicação é um negócio complexo. Né? Eu falo, eu reforço de novo, eu entendo as barreiras e aí eu vou dando continuidade com esse público, com essas pessoas.
Paula, e agora falando um pouco sobre essa iniciativa de vocês, que eu acho que foi iniciada em meados do ano passado, começo do ano passado, das lojas da marca Zais, né? Uhum. Aonde que elas entram nesse processo de comunicação com o consumidor final, né? Porque, do meu ponto de vista, eu acho que essa é uma grande forma de tu se mostrar para o público final, né? Porque até então a lente Zeiss, ela estava lá numa ótica generalista, né, que vem de várias outras marcas, e o consumidor sabia o nome da ótica, né? Agora, quando ele começa a ir no shopping e vê o astronauta lá da Zeiss, ele diz, pô, o que que é isso aqui? Ah, é uma ótica é da marca da lente, então começa a ter um entendimento mais claro, né? Sim. Sem querer, ele cumpre um papel bem importante nesse processo, pelo menos na minha visão, né? Não, a gente tem 166 flagship stores pelo Brasil. Hoje são 166 lojas Zeiss, né? Foi muito rápido, né? Esse processo muito foi... rápido. E a gestão própria, vocês que não é franquia, nada. Não, é tudo franquia. Ah, franquia, tá. Vou até corrigir assim, as lojas Zeiss Vision Center, elas têm 10 anos. A primeira loja Zeiss Vision Center completa 10 anos agora em dezembro, em Chapecó, no Rio Grande do Sul. É um projeto, óbvio que a escalabilidade dela, né, o alcance dela ficou muito maior depois da pandemia, até porque o tema visão pós-pandemia, ele ficou uma coisa mais central, né, e mais cotidiana, mas a gente tem aí um modelo muito, muito vencedor, né? Eu acho que assim, vou contar uma história. O modelo de franquias, ele existe há todo esse tempo? A todo esse tempo. Então, a estrutura interna de pessoas para gerir essa unidade de negócio que começou recentemente de franquias. Exatamente. Tá a bom. gente tem uma franqueadora dentro de casa para gerir o modelo da Zeiss Vision Center. Eu vou contar uma história que não é sobre consumidor final com a Zeiss Vision Center, é sobre mim. Eu recebi a proposta para vir trabalhar na Zeiss e estava pensando assim, nossa, eu vou ou não vou? A proposta era muito legal, o mercado é um mercado crescente, a marca é uma marca incrível, a empresa é uma empresa incrível, mas eu estava ali colocando, né, as ponderações na mesa, meu marido e eu conversando, andando na rua. Ele, você acha que você vai? Eu falei, não sei. A gente estava conversando. Bom, dei de cara com uma loja Zeiss Vision Center. E eu olhei aquilo no meio da rua, branco, bonito, interessante. O astronauta estava lá? O astronauta estava lá, aquele olho, tem um olho, que é uma coisa... Eu olhei e falei assim, cara, isso é muito diferente das óticas. Que as óticas têm um papel a cumprir, elas são muito válidas e fizeram o mercado nacional. Mas quando eu olhei uma Zeiss Vision Center, eu falei, nossa, eu vou trabalhar nessa empresa. Aí meu marido olhou para mim e falou assim, você vai, né? Eu falei, eu vou. Eu vou, porque a loja ZVC, a Zeiss Vision Center, me convenceu. Assim, foi a gota d'água, o voto de Minerva para eu ir trabalhar na Zeiss. Então, quando vocês perguntam qual é o papel de uma Zeiss Vision Center, ela é justamente esse. Ela traz um relacional, ela traz uma proximidade, ela traz uma tangibilização da loja Zeiss, que é importantíssimo. Né? Eu sempre falo, trabalho na Zeiss. Aí a pessoa fala, não conheço essa marca. Da meia hora começa a me mandar foto. Vi essa loja aqui, fui no shopping, olha, entrei, já comprei. Então, ela aproxima muitas pessoas. E não só isso. Né? Eu acho que a Zeiss Vision Center, ela traz uma percepção muito clara do que é ser Zeiss. É uma loja mais técnica, é um ambiente menos, é um ambiente mais saúde, é um ambiente diferente das óticas multimarcas, porque ele tem um apelo mais sério, ele tem um apelo mais de saúde mesmo, mais tecnicidade. Então, o protocolo da Zeiss Vision Center, ele é pensado para traduzir os valores da marca Zeiss, que é sobre saúde ocular, que é sobre qualidade e que é sobre precisão. Interessante. E o bacana aqui é que, pensando um pouco mais sobre esse case de vocês, me ocorre que é bastante recente esse trabalho das marcas mais técnicas irem para o dia a dia do consumidor, né? Então, esse movimento que vocês estão fazendo já há alguns anos de marketing técnico ali, de diferenciação técnica e o papel do varejo próprio nesse processo, ele é algo que ele se aplica também para outros segmentos e tem a ver um pouco com essa ampliação, né,
da concorrência dentro do setor, da necessidade de diferenciar o produto tecnicamente diante dos concorrentes, fazer o consumidor entender qual que é o valor agregado que tem por trás daquele preço maior ou não e tal. Então tem um contexto bem que se aplica a vários segmentos diferentes, tá? E a gente viu acontecer no Brasil meio que concomitante, né? Me ocorreu, eu fiz o paralelo ali com produto de beleza, né? Beleza. Mas eu acho que tem outros segmentos que também passaram por esse processo recentemente. E aí eu queria te perguntar o seguinte, Paula, o que está dentro da fila de projetos de vocês hoje para avançar nessa frente de marketing técnico? O que vocês estão tirando do forno de novidade assim, nesse trabalho que você faz por aí? Ah, gente, a fila é gigante. Nossa, se eu tivesse tempo e dinheiro para tudo que eu penso, a vida ia ser muito boa. Não, brincadeira. Mas eu acho que a nossa prioridade, até como uma missão de marca, é falar mais da miopia infantil. Tá? Eu acho que a gente tem bons produtos. A Zeiss tem a linha MyoCare e tem a linha Smart Life Young para miopia progressiva e para miopia não progressiva. A gente, dentro da nossa linha de produtos de miopia axial / progressiva, a gente tem lentes para diferentes momentos da criança. Então, crianças até 10 anos e crianças depois de 10 anos. Quem tem filho sabe que a anatomia das crianças depois de 10 anos é completamente diferente de antes, né? Uma criança de 7 anos, ela tem uma anatomia completamente diferente de uma criança de 12, né? Mas, assim, mais do que só falar de produto, eu acho que a Zeiss e a gente está muito comprometido em despertar a sociedade sobre a importância da consulta oftalmológica na rotina de pais, mães, educadores, escolas e crianças, né, e pediatras. A miopia, ela pode definir o futuro de uma criança, né? Uma criança subdiagnosticada com a miopia, ela vai ter um pior desempenho escolar. Quando ela tem um pior desempenho escolar, ela vai ter uma pior autoestima, ela vai ter uma pior relação com a escola, ela vai ter uma pior relação com o contexto. Então, assim, a gente precisa começar a falar da importância da rotina da oftalmopediatria na vida de pais e mães. E aí eu estou falando de todas as classes sociais, de todas as regiões do país. A gente percebe hoje que o ecossistema infantil ele é muito pouco orientado a olhar a oftalmologia como rotina. E eu falo isso como mãe, né? Eu dei vacina para as minhas filhas, você leva ao cardiologista infantil, você leva ao pediatra todos os anos, né? Nunca negligenciei a saúde das minhas filhas. Só que eu só levei ao oftalmo quando a escola me pediu. Isso precisa ser mais natural, né? A gente precisa entender o tamanho o tamanho do impacto da miopia na vida das crianças, para o bem e para o mal. Né? Então, essa aqui eu acho que é a missão que a gente quer trabalhar cada vez mais. Não é uma missão só das Zeiss, é uma missão que a gente traz para oftalmopediatras, para oftalmologistas, para pediatras, para escolas, para pais, para mães e até para crianças. Né? Num determinado momento saibam se autodiagnosticar. É importantíssimo isso que você está falando. Você sabe que a gente tem um caso interno em relação a esse assunto, porque eu acabei propagando dentro da empresa um movimento de fazer lente antirreflexo, porque hoje a gente está trabalhando a maior parte do tempo em casa, né? E você tem já um fenômeno de exaustão digital e, consequentemente, ocular, né? Você vai ficar o dia inteiro em reunião, em videocall, né? Hoje, 98% das reuniões que a gente faz é videocall, né? Sim, depois que tu sai da reunião, tu assiste TV, tu olha o celular, é a tela o dia inteiro. E aí eu resolvi fazer meu óculos exatamente porque eu estava conversando com a minha mãe, ela fez uma cirurgia no olho em função de desgaste da córnea, né? E aí eu falei, puxa mãe, mas espera aí, ela tem 66 anos. Falei, puxa, Nova, mas... Pois é. Exato. Eu falei, poxa, mãe, mas né, você está meio nova para fazer uma cirurgia dessa, meio parece. E ela explicou o que o médico falou
que é falta de cuidado com a córnea, usar óculos escuro, óculos para computador, não sei o que. Eu falei, peraí, então vou fazer já meu óculos, né? E aí eu fiz o óculos e comecei a meio que fazer comentar essa experiência com o pessoal internamente. Aí algumas pessoas acabaram fazendo também. E eu até cogitei com o RH a gente criar uma campanha interna para disponibilizar para os colaboradores isso, né? Para a gente não impingir nas pessoas um problema de saúde futuramente por excesso de tela, né? Mas eu acho que isso entra na conscientização que você está falando aqui, porque eu precisei ver um caso extremo de uma pessoa que está com problema de saúde, né, que está tendo que fazer uma cirurgia para me conscientizar. Então, super apoio aí esse movimento que vocês estão e acho ele importantíssimo para no geral, né? Porque a visão dos maiores patrimônios que a gente tem, só que a gente não dá muita bola para isso, né? A gente vai dar bola quando você começa a ter problema, né? Enfim. Não, e a medicina caminha para um lugar muito preventivo, né? Assim, quando você pensa em cardiologia, quando você pensa em ginecologia, quando você pensa, né, em urologia, você tem já várias vertentes que elas trabalham a questão do preventivo muito forte, né? E a oftalmologia, você vai lá, eu falo que é o ciclo do desconforto, né? Você vai lá quando você tem um problema. Né? Você, em geral, fala assim, estou enxergando mal, meus óculos já não dão mais, estou com dor de cabeça no final do dia. E não, a gente tem que olhar isso também de uma maneira preventiva e também de uma maneira infantil, sem paradigmas, né? Crianças, se precisarem usar óculos, e hoje a sociedade moderna, ela caminha muito para isso, a gente tem que melhorar a qualidade de vida das crianças, e mais que isso, e não criar barreiras de futuro. Porque uma criança que ela tem uma miopia subdiagnosticada, ela tem empecilhos maiores para o desenvolvimento do futuro dela, educacional, social e pessoal. Muito legal. Paula, e dentro do teu time hoje você tem subdivisões, uma divisão que se comunica com o médico, com o intermediário e uma divisão de pessoas que faz essa comunicação com o consumidor final? São times diferentes? São times diferentes. Eu tenho um time que é só de produto, né? Então faz o lançamento de produto e a partir disso eles fazem os materiais que vão para a ótica, materiais que vão para o consumidor final, material que vai para o médico. Só que eu tenho pessoas que implementam esses produtos nos diferentes stakeholders, né? Então tem uma pessoa para relacionamento médico, tem um time só para as Eyes Vision Center, tem um time para o consumidor final no sentido amplo e lojas no sentido amplo, e tenho uma pessoa só para a base de CRM, né, para se relacionar com as pessoas que estão cadastradas dentro do CRM das Eyes. Legal, legal. E aí essa pessoa do CRM seria de loyalty, é isso? Que trabalha a questão de... Eu ainda não chamo de loyalty, tá? Porque eu acho que a gente ainda não chegou no lugar do loyalty ainda, mas eu acho que a gente está dando os passos para entender a jornada de loyalty em relação à categoria de lentes oftálmicas. Então, o que eu acho todo mundo compra lente de uma maneira muito ampla. Eu tenho um problema visual, eu tenho uma solução. Você tem soluções específicas, atitudinais, que a gente pode começar a plugar. Existem lentes para dirigir, e não só as Eyes, o mercado, né, os concorrentes também têm. Existem lentes que são filtros para pessoas que usam muita tela e que não necessariamente têm algum grau de dioptria. Existem também lentes, existe uma lente para esporte dentro das Eyes, porque ela consegue fazer a curvatura e fazer o quebra-vento. Existe lente para descansar os olhos de pessoas que usam lente de contato, né? Então, acho que não só a gente está falando de loyalty, sobre recompra, mas a ideia aqui é entender como eu faço a abordagem de lentes específicas para momentos distintos. Você não usa óculos de uma maneira... Hoje a gente usa óculos de uma maneira generalizada. A ideia é que as pessoas entendam que você pode ter um óculos para dirigir, um óculos para andar de bike, um óculos para usar o computador muito tempo e um para ver televisão. Existem soluções diferenciadas que trazem mais conforto para cada um desses momentos. Legal. Muito bacana, muito bacana. Mas eu acho que aqui a gente vai entrando já na reta final do nosso bate-papo e a gente sempre gosta de
perguntar, né, para os convidados que dicas que eles têm para dar para pessoas que estão vivendo o mesmo desafio em outras empresas, mas eu queria me permitir fazer uma leitura que eu achei interessante que você trouxe aqui durante a sua fala, né? A gente pode falar aqui que uma dica para quem está em segmentos técnicos, né, e que quer se comunicar com o seu público, algo que vocês fazem que pode ser replicado é dividir os times, né, para um time para comunicar com o médico e com a loja que tem uma necessidade, um time para se comunicar com o consumidor final, e no consumidor final fragmentar essas mensagens, porque tu vai ter pessoas com nível de conhecimento 1, pessoas com nível de conhecimento 2 e pessoas com nível de conhecimento 3, né? Então essa fragmentação de comunicação talvez seja uma estratégia que nem todo mundo usa, né? E que você comentou aqui que eu acho que é interessante, né? Eu concordo, acho que assim, existem níveis de interesses que são variados e a gente precisa atendê-los todos, inclusive quem é o entrante em termos de conhecimento, né? Eu sempre falo que a gente pode pensar rápido e devagar. Eu penso rápido quando eu dou acesso e eu faço o resultado do mês. Eu penso devagar quando eu faço conteúdo educacional e eu estou fomentando num público amplo a necessidade de algo que talvez ele vá comprar daqui a 6 meses, 1 ano, ou 1 ano e meio, ou 5 anos. Né? Então, assim, as duas coisas têm que conviver. Eu preciso fazer o resultado, eu preciso dar acesso, porque acesso é importante, inclusive, para eu manter a minha base de usuários no médio e longo prazo, mas eu preciso também construir isso junto ao público jovem, por exemplo, né? O não usuário de óculos hoje, ele é provavelmente usuário de óculos amanhã. Futuro, então, eu preciso falar com pessoas que são alheias à categoria, para que quando elas nos considerem, a gente esteja dentro do hall de marcas que ele pensa. Eu sempre falo, esta é uma categoria onde 98% das pessoas estão em fase de consideração. O resto só 2% estão comprando. Tá todo mundo ali, assim, ou você usa, ou você não usa, ou você tá bem com o que você usa, né? Eu preciso deixar esse trabalho de formiguinha acontecendo para que na hora que você for converter, a Zais seja uma das marcas que você considera. Interessante mesmo essa lógica, né? Muito legal. Paula, muito obrigado por ter vindo até aqui contar esse case tão bacana. Eu particularmente gostei muito de conhecer ainda mais desse mundo, né, de produto óptico. E é isso, eu queria te convidar só para voltar aqui, né, para a gente manter manter esse olhar sobre o case das Zais. Olha a trocadilha aqui, hein? O olhar sobre o case das Zais. Mas manter no radar, né, o que vocês estão fazendo em relação a esses assuntos, porque acho que vocês são a referência máxima, né, em produto óptico no mercado. Então, nada melhor do que trazer a empresa que é líder para estar falando aqui sobre as boas práticas, as tendências, né, Maurício? A Zais é uma referência em várias coisas, né? Até para mim foi uma grande novidade a nova CEO da Zais ser oriunda do RH, né? Uma coisa super incomum. E que realmente foi muito legal, assim. Então, a Zais, ela é pioneira em N coisas, não só nos produtos, né? Então, a gente gosta muito de falar sobre vocês. A Zais, assim, eu sou suspeita, tá, gente? A Zais é uma empresa de 178 anos com uma veia de inovação e um inconformismo muito grande. Uma empresa de 178 anos não faz semicondutor por essência, só quando ela é muito inovadora, só quando ela é muito disruptiva. E a Zais faz semicondutor, mesmo com esse tempo todo de casa e mesmo com essa, né, visão industrial que a gente tem há tanto tempo. Então, sou muito fã, eu acho que é uma empresa que inova muito em termos de pessoas, de gestão e de soluções para o mercado. Obrigada pelo convite, estou sempre aberta, quando quiser, volto aqui. Na próxima, se der, a gente faz todo mundo ao vivo aí, não só, né, sempre fácil, vamos todo mundo junto e misturado, acho que é sempre muito válido. Obrigada, gente. Muito legal. Te esperamos aqui, com certeza, Paula. E quem ficou interessado em conhecer ainda mais as Zais, eu me lembrei que a gente tem um podcast super legal com a Gabriele Carlos, que era a diretora da RH, que virou a CEO da Zais Brasil. Super bacana o conteúdo. Ele é mais direcionado para profissionais da RH. Ele chama-se Gestão de Pessoas, o podcast. É um outro podcast do grupo da The Forces Company,
mas vale o convite para quem quer conhecer ainda mais a empresa e também esse case que o Maurício comentou. Minha chefe, gente, ela é maravilhosa. Olha, já temos aqui várias referências positivas para quem está interessado em assistir. E para quem gostou tanto quanto nós do conteúdo, navega na playlist e dá uma ampliada ali nas possibilidades e conteúdo, porque tem bastante cases que podem complementar esse olhar de vocês sobre marketing em segmentos técnicos, tá bom? Por hoje é isso, um abraço e até o próximo Raise the Bar.